Olá, colegas de profissão, tudo bem com vocês? Gente, às vezes eu inicio os vídeos e acabo não me apresentando a vocês, né? Mas meu nome é Renato, eu sou contador, há mais de 10 anos aí de experiência, uns quebradinhos aí, e também trabalho com consultoria, né? E sejam todos bem-vindos, né, no meu canal, né? Esses últimos dias tivemos muitos inscritos, né? Sejam realmente bem-vindos aqui. Eu criei este canal para trazer mais informações, mais conhecimento, mais aprendizados para todos os colegas de profissão da área e para quem também deseja saber um pouco mais da profissão do contador. E, gente, eu quero hoje falar de um tema assim que eu vejo que é um pouco abordado, né? Por alguns profissionais, pelas instituições de ensino, até pelo próprio conselho também, né? Às vezes, o pessoal às vezes fala um pouco assim, mas não dá tanta ênfase a este assunto, né? Que são as entidades do terceiro setor, né? Entidades sem fins lucrativos. Então, hoje eu vou abordar um pouco mais deste assunto, né? Porque, assim, particularmente eu acho que a gente o profissional ele tem que saber muito mesmo desse setor, porque é um setor onde tem uma grande fiscalização, o rigor é maior, né? A prestação de contas. Então você tem que saber muito mesmo a respeito, né, dessa área. Eu sei que já tem alguns clientes já nessa área, eu sei que possa captar clientes que sejam associações, confederações, né, entidades filantrópicas, assistência social. Então você tem que se atentar muito a cada detalhe, a prestação de contas, as informações que tem que ser enviadas ao fisco, né. Então, hoje eu vou debater um pouco do assunto relacionado a obrigações acessórias, né. Tem muita gente que acha que assim, eu acredito que assim, porque pensa assim, é uma entidade sem fins lucrativos, né? Não precisa fazer muita coisa, né? Faz só um pouquinho aqui e a gente vai levando, né? Não tem que ter tanta responsabilidade quanto a isso, né? Mas pelo contrário, tem que ter muita mesma responsabilidade. Tem algumas entidades que têm que prestar informações para vários outros entes governamentais. Então, muito cuidado quanto a isso. Eu vou falar um pouco, né, sobre as obrigações acessórias e eu quero também falar com vocês que diante disso, né, diante que não tem um assunto tão muito abordado assim, né, por aí assim encontrado, né, pelas instituições, eu vou tentar, não por agora, né, mas eu prometo para vocês que eu vou tentar fazer uma semana, não sei se eu faço um webinar ao vivo com vocês, ou eu faço uma semana toda de conteúdo muito bom mesmo, rico em conteúdo assim, prático, de informações, de conhecimento, sobre tudo sobre relacionado às entidades do terceiro setor. Vou preparar um conteúdo muito bom, vou levantar todo o conteúdo, material também, distribuir um material gratuito para vocês. Vou tentar uma semana toda, assim, só de conteúdo relacionado. Vou criar uma playlist aqui dentro do canal, aí vocês acompanham direitinho sobre tudo, as obrigações, procedimentos, rotinas, abertura, o período, prestação de contas com as auditorias, né? Então vou tentar criar todo um conteúdo bem legal mesmo para vocês. E vamos lá para a tela do meu computador, que eu vou mostrar algumas orientações, algumas dicas e sobre essas obrigações. Vamos lá. Olá, meus amigos. Vamos aqui então para a tela do meu computador para explicar mais para vocês. Vamos lá, as principais obrigações acessórias. Apesar de prestarem serviços relevantes à sociedade, essas entidades estão submetidas a muitas das obrigações acessórias, como das demais pessoas jurídicas. Então, como eu falei, muitas das vezes, né, por gozarem da imunidade e isenções, essas entidades, o rigor e controle do fisco, né, Ministério Público é até maior, né, com essas entidades. Então, como eu falei, a responsabilidade, o controle com a prestação de contas, tanto com os entes governamentais, com a auditoria, então tem que ter um controle mesmo, tem que ter uma responsabilidade maior quanto a essas entidades. Então, não deixe passar batidas as informações, não deixe passar o controle, realmente, porque senão você pode sofrer penalidades muito maiores lá na frente, né, e prejudicar o seu cliente e prejudicar o seu escritório também. Então, fique muito atenta quanto a estas empresas, né. E geralmente começa realmente a surgir, né, para quem está iniciando, começa com associações, confederações, né, sempre surgem algumas dúvidas mesmo, é normal, né, se realmente tem que entregar uma DCTF, um ECD, ECF, as novas agora que estão vindo, Social, FDRINF, DCTF Web, né, sempre realmente bate essas dúvidas, será que tem que enviar ou não?
Uma orientação que eu sempre passo para as pessoas, gente, que eu faço, né, que eu sempre dou minha dica para vocês, é que toda vez que surgiu uma declaração nova, surgiu uma legislação, normativa, alguma coisa, a gente leia primeiro, vai lá a fundo mesmo da fonte, tente entender ali, veja se realmente está obrigado mesmo a enviar ou não, está obrigado a prestar aquela informação, entendeu? Então consulte primeiro a fonte, leia ali mesmo primeiro, para saber realmente entender como é que vai ser a prestação de informação para imunes isentos, né? Então, você consulta lá primeiro, se realmente você não estiver entendendo, está muito complexo, realmente não está entrando na sua cabeça aquilo ali, aí comece a buscar outras fontes, né, em alguns fóruns, em alguns grupos, com outros profissionais que já trabalham há muito tempo e já são especialistas nessa área. Pergunte para eles, né, pergunte como é que é o tratativo que você está utilizando, né? Então aí você cruza as informações, né, pega e fala assim, olha, eu olhei lá no manual, é assim, por que você está fazendo assado, tal. Então confronta as informações para você estar enviando de forma correta. Então vamos lá para uma das primeiras obrigações, que é a ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal, né, que desde 2015 todas as pessoas jurídicas imunes ou isentas estão obrigadas a entregar a ECF. Então a ECF é uma declaração que substitui a antiga DIPJ, né? E como eu falei, né, gente, como eu falei para vocês, sempre consulte o manual, né? Dá uma olhadinha lá no manual, veja detalhadamente, né? Então vamos dar uma olhadinha lá no manual para ver como é que tá lá. Ó, é só vocês entrar lá no portal do SPED, né? Tem aqui, ó, todas as declarações, CDCF, FD contribuições, né? Todos aqui vão estar com os manuais, um guia prático, então dá para você se orientar principalmente por aqui, né, realmente na fonte, para começar a entender. Então eu vim aqui, ó, a gente clica em ECF, aí vamos aqui ó, em perguntas frequentes, ó, quais são os registros a serem preenchidos pelas imunes isentas? Então aqui ele já te passa tudinho, tá vendo? Ó, os imunes isentos, desobrigados do IRPJ e da contribuição, e que não estejam obrigados a entregar SD, deveriam preencher os seguintes registros. Então tá aqui, ó, registro 00, de abertura, os parâmetros, dentro do manual também tá bem mais explicado também, mais detalhado, né? Então é bem tranquilo o envio da ECF, né? Então aqui ele já te dá toda a informação certinha para tá enviando, né, a ECF, então não é nem um bicho de sete cabeças, então realmente se oriente por aqui para estar enviando. E a ICD, né? A ICD é a Escrituração Contábil Digital, que é mais uma migração integrante do projeto do SPED, né? Que nada mais que a escrituração contábil, né, da entidade, né, que vem substituir seus livros contábeis, que era formato físico, e seus demonstrativos. Mas aqui tem uma regrinha, né? Para quem é obrigado mesmo a entregar a ECD. Então só quem deve entregar são as empresas que oferirem receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios ou assemelhados, cujo superior seja R$ 1.200.000. Então, só se realmente oferir essas receitas e doações, né? Então, se realmente ultrapassou 1.200.000, então aí você tem que realmente enviar esse CD, tá bom? Vamos para o próximo, FD Contribuições. É uma declaração digital que engloba as informações de apuração do PIS, da CONFINS e do INSS. As pessoas jurídicas imunes isentas do imposto de renda, pessoa jurídica cuja soma dos valores mensais da contribuição para o PIS, PASEP, da CONFINS e da contribuição previdenciária sobre receita bruta seja igual ou inferior a R$10.000. Então, mais uma coisa que vocês têm que ficar bem atento aí, tá? E outra coisa, importante ressaltar que não deve ser considerado no cálculo do limite de R$10.000 mensais acima referido nenhum valor referente ao PIS sobre folha, ou seja, só deve ser considerado no limite de R$10.000 mensais as contribuições que incidem sobre as receitas, quais sejam do PIS, PASEP, a CONFINS, do regime cumulativo ou não cumulativo. Então, muita gente confunde mesmo, né, que acha que realmente é o PIS sobre folha, mas não, são essas realmente as receitas que não são provenientes da entidade, né? Por exemplo, receitas, rendimentos de aplicações financeiras. Tem muita gente que não sabe, mas você tem que apurar, né, o imposto sobre esses rendimentos, porque esses rendimentos não faz
parte da atividade fim mesmo da entidade, então você tem que calcular. Então, por exemplo, você teve o rendimento lá, esse rendimento você calculou, e o PIS e a COFINS você calculou e deu acima de 10 mil, então você tem que enviar lá e FD contribuições, né? Até no próprio lá no portal do SPED tem um guia prático, né? Vou até entrar aqui para mostrar para vocês da FD contribuições. Eu entrei em FD contribuições, né? Ele publicou o guia prático, já tem mais um atualizado até. Aí eu abri o guia prático, lá tem até uma tabelinha bem bacana que informa aqui, ó, imunes isentos, situações com despende de escrituração digital. Então que ele mostra em tabelinha, ó, PIS e COFINS que foi apurado sobre as receitas, aqui 8 mil, 9, 10, chegou a 10 mil aqui em junho e julho chegou a 10 mil, mas o que? Você não precisa estar enviando a FD contribuições, por mais que a PIS sobre folha tenha dado aqui os valores altos, mas ó, não precisa estar enviando. Porém, a situação quando tem a obrigatoriedade da escrituração digital. Aí você vê aqui no mês de julho, foi 10.500. Então aí a partir desse mês de julho, ó, você já tem que estar enviando a FD contribuições, assim sucessivamente dos demais meses. Tá? Então, por mais que os outros meses não tenham oferido, né, o valor de 10 mil, mas você já tem que estar enviando. Então, fica muito atento a isso mesmo, né, realmente para você estar enviando as informações da FD contribuição. Vamos lá para o próximo. DCTF. Em recente publicação, né, de uma solução da consulta da Receita Federal, explica sobre a obrigatoriedade em relação às entidades de imunes isentas. As pessoas jurídicas de direito privado, em geral, mesmo que equiparadas, imunes isentas deverão apresentar mensalmente. Então, essas pessoas jurídicas, caso não possuam débitos a declarar, permanecem nessa condição durante todo o exercício, a partir do ano calendário de 2014. Inclusive, somente deve apresentar DCTF relativo ao mês de janeiro de cada ano. Então, gente, já presenciei casos de pegar cliente de outro escritório e o outro escritório não enviou a DCTF, porque tem gente que acha que realmente não precisa enviar, até não só a DCTF, mas outras obrigações também. E acaba realmente gerando multa, né? Se não me engano, acho que a multa da DCTF é 250, 500, porque muitas vezes não tem as informações, mas você tem que pelo menos enviar uma do mês de janeiro, né? Você tem que enviar lá no mês de janeiro a DCTF, e acaba que o escritório não envia, esquece realmente mesmo de enviar. Então fique muito atento a isso, para você também tem que estar enviando, desde 2014 você tem que estar enviando pelo menos no mês de janeiro, né? Mas se algum mês oferiu, teve alguma informação válida para enviar, você tem que enviar no mês também, né? Então ficar muito atento a isso. Aí vamos lá, a parte trabalhista, aqui eu já coloquei geral mesmo, que realmente trabalhista vai praticamente todas. Mesmas regras aplicáveis às demais pessoas jurídicas, né? DIF, CERFIP, RAIS. Então, essas aí você realmente tem que enviar, não tem como. E as novas, né, que estão surgindo aí, né? Não tem como, né? Mais obrigações pra gente, que é o E-Social, FDRINF, DCTF Web. Então, também entra nesse pacote aí do trabalhista que você tem que enviar. Quer dizer, essas aqui vão sair, né? Essas aqui vão sair e vai ficar só essas, né? E-Social, FDRINF, DCTF Web. Essas saem e entra só essa aqui, né? Mas tem que enviar, né? Não chegou o momento de enviar, então você tem que continuar enviando essas aqui. Então, tem que ficar muito atento aí mesmo. Vamos dar uma olhadinha no cronograma do E-Social, FDRINF para a entidade do terceiro setor. Vamos lá, o grupo 3. Né, o grupo 3 que são para as entidades sem fins lucrativos. Né, são entidades sem fins lucrativos. Então começa a partir de quanto? Né, a primeira fase você já pode até estar enviando, que é desde 10 de janeiro a 9 de 4 você tem que estar enviando já a primeira fase, né, até 9 de abril. Então, a segunda fase, né, começa de 10 de abril a 9 de julho. A terceira fase, né, que já é a folha de pagamento, tem a FDRINF também. Então, a partir de 10 de julho de 2019, a competência de julho de 2019, você já tem que estar enviando a folha, né? Ou o envio sem movimento, né? Está enviando sem movimento, caso não tenha, né? Funcionários. Então, você já tem que estar enviando também sem movimento. E aí, FDRINF também, né? Já tem que estar enviando. Depois tem a quarta fase, que é a DCTF Web, que já é em outubro de 2019. Depois tem a GFIP, né? Vai ser a substituição da GFIP pela GFGTS. Nossa, tá difícil. Tanta sigla agora que a gente tem que
tem que prender que nem sai direito. A partir de outubro de 2019, e depois vem os eventos das SST. Então, muito atento a isso também, né? Como eu falei, se oriente, né? Procure ler o manual primeiro, busque na fonte lá mesmo para saber de cada uma dessas declarações, né? Para se orientar direitinho, para estar enviando corretamente, né, gente? E tem que enviar informação, não tem jeito, né? A gente tem que se adequar, tem que prestar as informações, né? Não tem como. E se atente, né? Tem gente que esquece mesmo, acho que realmente são entidades que não precisam prestar tantas obrigações, mas olha aí, tem que realmente enviar muita coisa, então muita atenção. E outra coisa que eu quero também deixar para vocês, que instituições, né, que mantêm atividade filantrópica ou de assistência social, existe a possibilidade também de envio periódico de informações para obtenção de certificados específicos nos diversos entes governamentais. O que são esses certificados? Geralmente essas entidades, por exemplo, como a GRAC, a Abrace, acho que o Instituto Sena, então são as associações assim, que têm uma prestação realmente filantrópica, elas têm uma fiscalização maior para continuar exercendo aquela atividade. Geralmente tem que prestar informação para o Ministério Público, para algum Tribunal de Contas, para alguma Secretaria do Estado, para a administração. Então aí você pega, como é que eu vou saber disso, né? Procure saber quantos profissionais, né? Pergunta para eles se alguém trabalha com alguma instituição desse tipo, né? De assistência social, e pergunta como é que é no estado dele. Fala, poxa, como é que é aí no seu estado, né? Como é que é a informação aí prestada, como é que onde é que você vai, né? Se é qual órgão aí que você presta as contas. Então a pessoa vai te informar que ela faz, para conseguir, né, exercer atividade, né? Ela vai te informar cada cadastro que ela faz. Então, por exemplo, aqui em Brasília, né, tem o Ministério Público, tem algumas secretarias de educação, tem os lugares que você tem que fazer o registro primeiro, né, para continuar exercendo, porque só tem a fiscalização, eles vão mesmo na instituição de ensino para saber da veracidade dos fatos. Então você tem que estar de acordo, né, sempre com o controle ali, controle da auditoria, controle da prestação de contas da entidade, para apresentar nesses órgãos. Então, mais uma coisa, você tem que manter a contabilidade em dia, manter o controle, né, manter o controle de todas as informações, para quando apresentar nesses entes governamentais, você está tudo ok, certinho, bem documentado, bem detalhado as informações, para que elas tirem esse certificado, que é de grande importância, até porque para elas manterem a prestação de serviço, que é muito importante, que é de grande benefício para a sociedade. Então, fique bem atento a isso mesmo. Então, gente, é isso que eu queria falar, né, para vocês, que algumas obrigações acessórias, que é muito importante, né. O vídeo acabou ficando um pouco longo, realmente é difícil eu fazer uns vídeos curtos, né, explicar rápido, mas é muita informação mesmo, que é muito aprendizado, que realmente vocês têm que estar atentos, realmente tem que saber quanto é isso mesmo, né. Então, reserve um tempo aí para ver o vídeo de novo, volte, veja, anote, né, pegue o caderninho aí, anote realmente cada informação, se oriente bem. E é isso aí, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, não se esqueça também de se inscrever no canal. Um grande abraço e tchau, tchau.